Olá, tudo bem? Fico muito feliz de ter você aqui comigo mais uma vez. Esse é o conteúdo de número 54 que eu tô postando aqui, né? Então já tem mais de um ano que eu tenho feito esse trabalho de trazer sempre algum conteúdo mais profundo, mais denso, né? Pra gente aprofundar em algum tema que possa te ajudar, né? Pra você que ainda não me conhece, tá vendo pela primeira vez, eu sou Marco Bosa, eu sou coach empreendedor, eu sou palestrante, eu sou facilitador do programa Empretec da ONU e o meu trabalho, a minha missão é ajudar você que deseja empreender a própria vida, que deseja se tornar protagonista do seu destino, para que você tenha clareza das suas metas, consiga se planejar, alcançar seus resultados, mas principalmente que dentro dos âmbitos profissional e financeiro, que você consiga remunerar a sua paixão, viver da sua paixão literalmente, né? E é isso que eu quero te ajudar a fazer, porque é isso que eu faço para minha vida, eu quero ajudar cada vez mais pessoas a fazerem o mesmo. E hoje eu preparei um conteúdo muito especial. Hoje eu vou falar sobre empreender a vida com baldes e encanamentos. E talvez você já conheça essa história, talvez não, mas eu vou construir várias coisas importantes com você aqui ao longo desse conteúdo, beleza? O que é importante a gente deixar claro? Quem já vem me acompanhando há mais tempo sabe que eu faço semanalmente isso através de live. Normalmente eu entro ao vivo, né, para falar com as pessoas. Só que eu tô assumindo novos projetos, né, com a graça de Deus. Novos projetos têm aparecido, né? E por conta disso, cada vez mais vai ficar difícil eu ter um horário livre, principalmente no período da noite. É os horários que normalmente eu estou sendo contratado para fazer minhas palestras, é o horário que normalmente eu tenho feito meus atendimentos de coaching, agora de coaching em grupo, os webinários pro pessoal do GP Sucesso, enfim. Vários projetos acontecendo, mas eu não quero deixar você sem conteúdo. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar sempre, toda semana vai ter uma aula. Se não for ao vivo, vai ser gravada como esta, né? Mas você vai ter acesso sempre, toda semana, a um novo conteúdo. E aí, esse conteúdo fica à sua disposição na internet por uma semana. E depois esse conteúdo vai ficar oculto, vai ser disponibilizado para quem é aluno dos meus treinamentos online, do GP Sucesso, por exemplo. Mas vai ter sempre um outro conteúdo na semana seguinte, então toda quinta-feira, nesse período da noite, 20 horas, eu vou lançar um novo conteúdo. Seja ele ao vivo, seja ele gravado, você sempre vai ter algum novo conteúdo, tá bom? Então hoje eu preparei um conteúdo para vocês que eu quero falar sobre empreender a vida com baldes ou com encanamentos. Não sei se você conhece essa história ou não, ao longo desse nosso conteúdo eu vou aprofundar esse tema aqui, mas o principal disso é, esse conteúdo eu tirei de alguns estudos que eu faço. Um dos livros que mais marcou a minha trajetória, né, que me fez pensar muito sobre essa questão de empreender a minha vida, né, de começar a, de alguma forma, me tornar empreendedor, foi esse livro aqui, do Robert Kiyosaki. É um livro chamado Independência Financeira. O Robert Kiyosaki é o mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre, né? Então, com esse livro aqui, eu aprendi algumas coisas que eu vou trazer para vocês. Dentre outras coisas, o Robert Kiyosaki apresenta aqui, ó, essa figura aqui representa o quadrante do fluxo de caixa. E olha só, normalmente eu tenho clientes me procurando, seja para o coaching, seja nos meus treinamentos, seja quando eu estou fazendo as metodologias, né, do Empretec. E uma das grandes coisas que as pessoas falam sempre estão relacionadas a eu quero aprender a empreender de alguma forma. As pessoas com quem eu tenho contato normalmente não estão satisfeitas com a carreira, né, com o rumo que a vida está se tornando profissionalmente falando e, consequentemente, financeiro, a coisa também não anda bem. E essas duas coisas, logicamente, estão muito interligadas, estão totalmente interligadas. Normalmente, aquilo que eu faço profissionalmente tende a ser aquilo que gera a boa parte da minha renda, boa parte das questões financeiras que eu vivo. Então eu quero falar hoje sobre isso que eu aprendi no livro da Independência Financeira, né, o guia do Pai Rico aqui. E esse livro, quando ele apresenta o quadrante do fluxo de caixa, ele fala o seguinte: o quadrante do fluxo de caixa, ele apresenta como sendo um formato, né, onde a pessoa pode ganhar dinheiro, você pode ter acesso a dinheiro. De alguma forma, a sua renda vai entrar se você profissionalmente, né, se você estiver envolvido em um ou mais desses quadrantes aqui.
E ele fala assim, que existe um quadrante do empregado, existe um quadrante do autônomo, existe um quadrante do dono de um negócio e existe o quadrante do investidor, certo? E quando ele apresenta cada um desses quadrantes aqui, ele mostra que cada um deles tem algumas características. E aí uma coisa pra gente alinhar aqui. Não significa dizer que é certo ou errado estar em um ou em outro quadrante. Nada disso. Isso aqui é uma forma de você fazer, assim como eu fiz, uma autoavaliação sobre a forma como você está atuando profissionalmente e a forma como essa sua atuação está gerando para você os teus resultados financeiros. E é isso que eu vou apresentar nesse modelo de trabalho aqui. Fica comigo. Vamos entender aqui... antes disso, vamos entender o seguinte. Cada quadrante desse aqui representa, então, uma modalidade, né, de você fazer com que o fluxo de caixa entre na sua vida, né? O fluxo de caixa, a renda, o dinheiro entre na sua vida. E como eu estava dizendo, como não existe um melhor que o outro, mas tem uma característica. Cada um é um modelo diferente com regras diferentes. Então, é como se eu comparasse, o livro também faz uma comparação semelhante, é como se eu comparasse cada quadrante desse aqui, que está relacionado com o dinheiro, com um esporte diferente que se joga com bola. Como se o empregado, sei lá, fosse o basquete, o autônomo fosse o vôlei, o dono de negócio, sei lá, o futebol e o investidor, o handball, por exemplo, né? Tô inventando aqui. Mas o que acontece com cada um deles? Todos eles são jogos que se joga com bola. Então ter o domínio da bola, entender como trabalhar com a bola é importante, só que tem regras e formas diferentes. Por exemplo, né? Eu não me lembro mais nem quais eu usei aqui, mas se o empregado é o vôlei, por exemplo, vôlei, como é que você joga? O vôlei, quando a bola chega, você não pode segurar. O negócio é você tocar nela para o outro jogador, né? E o objetivo do jogo é não deixar a bola cair no chão. Se o outro time, se o seu time, né, faz com que a bola caia no chão do adversário, toque o chão do campo adversário, é ponto seu. Você faz pontos quando a bola toca no chão adversário, correto? No basquete é justamente o inverso. É o mesmo jogo, mas a tendência é a pessoa segurar e proteger mais a bola. E para ele se deslocar, ele toca a bola no chão. Ele precisa bater a bola no chão, né? Ele vai ficando com a bola. O jogador no vôlei não pode ficar com a bola e reter com ela. A hora que a bola vem para ele, ele imediatamente tem que passar para outro jogador. No basquete, ele fica com a bola um tempo. Depois ele passa, toca a bola no chão. Ou seja, são regras diferentes para esportes diferentes, todos usando bola. No vôlei e no basquete se joga com a mão, no futebol com os pés. Se você tocar com a mão, exceto o goleiro, se você tocar com a mão, é falta, né? Você não pode. Então, todos eles são esportes que se jogam com bola, mas todos eles com regras diferentes. E mais, necessitam, portanto, que você conheça as regras de cada um dos esportes para você saber estar bem, jogando bem em cada um deles e desenvolva habilidades diferentes, competências diferentes. Um excelente jogador de basquete não necessariamente vai ser um excelente jogador de vôlei. Por quê? Porque ele desenvolveu algumas técnicas que não necessariamente vão ajudar ele no vôlei. Quando ele sai de um quadrante para o outro, de um esporte para o outro, teoricamente ele volta a estaca zero, precisa treinar outras coisas, outras habilidades e competências para poder jogar nos outros quadrantes. E isso é extremamente importante, porque eu vejo pessoas descontentes com a sua atual atuação, a sua atual forma profissional de atuar, de jogar o jogo do dinheiro, empregados que não querem mais ser empregados, querem se tornar autônomos, autônomos que querem virar empregados, autônomos que querem virar donos de negócio, empregados que querem ser donos de negócio, que querem ser investidores, enfim. Eu vejo pessoas querendo
mudar de quadrante ou atuar em mais de um. Um empregado quer ser também investidor, ele ser empregado e também ser autônomo, ele ser empregado e também ser dono de negócio, ele ser autônomo e ser investidor, ou seja, atuar em mais de um, mas ele não percebe que existem regras diferentes para cada um dos quadrantes. Então vamos entender como é que funciona cada um. Vamos resumir cada um desses 4 quadrantes. Quem é o empregado? O empregado é aquele que gera sua renda através de um emprego. Ou seja, de alguma forma ele está vinculado a um empregador e ele gera sua renda a partir disso. Isso vale para qualquer escalão desse emprego. Vale da mais simples função, né? Desde o porteiro, motorista, faxineiro, passando por todas as hierarquias que dentro de um negócio tradicional existe, né? Gerente, diretor, tal, até o presidente da empresa. Se ele gera sua renda por um vínculo empregatício com uma instituição, né, um vínculo que ele está nesse quadrante aqui. E tem algumas características nisso. Vale para empresas públicas, vale para empresas privadas, né? Se você está vinculado com o emprego, é esse aqui. Já o autônomo, ele gera sua renda trabalhando para si mesmo. Ele construiu algumas habilidades técnicas, etc. E ele busca pessoas que necessitam daquelas habilidades e ele normalmente é a pessoa que tem a técnica, que tem a expertise, né? E ele vai lá e por conta disso ele tem diversos clientes que geram essa renda para ele. Um exemplo disso, um médico que tem uma expertise e os clientes vêm até ele e pagam para ter acesso àquela especialidade dele. Um advogado, um dentista, um fisioterapeuta, um coach, né? E, enfim, diversas funções, né? Um fotógrafo tem a habilidade da fotografia e aí eu vou fechando contratos e eu vou lá no dia fazer as fotos do evento ou levo para o meu estúdio para fazer fotos, né? Daquela pessoa que quer fotos de estúdio, enfim. Esse é o autônomo, então ele tem a habilidade dele e ao invés de ter vínculo com um, ele tem vínculo com vários clientes, né? E a partir disso ele gera a renda dele, mas de uma forma mais independente. O dono do negócio, ele gera sua renda através de um sistema, de uma empresa, né, que funciona para ele, né, e gera essa renda para ele. Ele construiu um sistema de negócio que funciona e gera essa renda para ele. Eu vou aprofundar mais isso depois. E o investidor é o cara que gera sua renda a partir do dinheiro. Ele coloca dinheiro num sistema, coloca dinheiro em algum tipo de sistema e com o tempo esse dinheiro vai gerando juros, dividendos, vai retornando para ele mais dinheiro, ganha dinheiro a partir do próprio dinheiro, dos investimentos que ele faz, certo? Esse é um resumão de tudo isso aqui. Só que, como eu disse, existem regras e características em cada um desses quadrantes aqui. O empregado, por exemplo, tem algumas características. Como é que normalmente funciona o empregado? O empregado, normalmente ele quer mais segurança, né? Ele tem um pouco de aversão ao risco, então ele quer uma segurança. Ele busca um contrato forte, com uma empresa forte, né? Que ele quer saber que benefícios ele vai ter a partir disso. Salário, férias, plano de saúde, né? Coisas que gerem essa segurança para ele, para a família dele, para as pessoas que dependem dele, né? Então, essa pessoa, ela busca esse vínculo e quanto mais forte, melhor. Tá aí, inclusive, um dos motivos que faz com que muitas pessoas busquem a ideia de fazer um concurso público, que tem a questão da estabilidade. Então, a estabilidade que o concurso público oferece para essas pessoas é algo que é interessante, né? Os benefícios que uma empresa oferece, poxa, tem empresas que oferecem carro, tem empresas que oferecem plano de saúde, plano odontológico, né? E várias outras coisas que geram essa segurança para quem é empregado. Isso é extremamente importante. E aí o que ele faz? Ele fecha um contrato com aquela empresa, um contrato de trabalho, e quanto mais forte esse contrato, quanto mais seguro para ele, melhor, né?
ele busca, através desse contrato, se manter. Ele faz as habilidades dele, ele troca tempo dele para estar lá, levando a habilidade, conhecimento, desenvolvendo aquele trabalho. Certo? É uma forma de gerar resultado. Vale, como eu disse, para qualquer área da hierarquia daquela instituição, mas normalmente ele está vinculado com uma só instituição. Só que tem uma coisa com o empregado aqui, uma coisa importante para a gente pensar. O empregado, ao aceitar isso, ele aceita todas as regras do empregador. Por exemplo, quem é que define quanto exatamente aquele empregado vai ganhar? É o empregador, segundo as políticas daquela empresa, daquela instituição. Ah, mas dependendo do cargo eu posso ter uma parte de comissão e se eu me esforçar mais, sim, mas são alguns poucos casos. Na grande maioria, né, dos trabalhos de empregado tem um salário fixo. Então, normalmente é o empregado é o empregador que define quanto vai ganhar, quando você vai tirar férias, se, né, quanto tempo de férias, se eu vou dividir 2 períodos de 15 dias, acho que agora, se não me engano, a legislação permite, ou se você vai tirar 30 dias num período só. A empresa ela vai fechar e vai fazer um recesso geral e nós vamos parar de tal a tal data e esse é o período que nós vamos dar férias para todo mundo. A empresa define, né? Se você, o horário que você pode sair, o horário que você tem que entrar, o horário que você faz almoço, normalmente você segue as regras da empresa e fica muito limitado, mas você aceita isso por conta da segurança que aquela instituição oferece, certo? Então ele busca diminuir o máximo as incertezas e insegurança e em troca disso ele gera a renda dele. O autônomo já tem características diferentes, que, por exemplo, o autônomo ele gosta de ser mais independente, ele não quer ficar dependendo de alguém, escolhendo quando é que ele vai ter férias, quando que ele vai poder almoçar, quanto ele tem que ganhar. Ele quer ter um pouco mais controle disso, ele quer ter independência, de saber se ele vai trabalhar com esse ou com aquele cliente. Ele tem essa questão de poder escolher, ele quer essa independência. Ele normalmente confia muito, porque ele é competente, ele sabe disso, só que para fazer isso, ele utiliza o tempo dele para atender com as habilidades dele outras pessoas. E aí tem algumas coisas importantes para pensar. Por exemplo, o cara é tão habilidoso, que ele normalmente ele faz as coisas sozinho. Ele que faz tudo. O dentista é ele que normalmente, né, quando ele atua aqui como autônomo, ele que normalmente está ali na boca do paciente, né, examinando, fazendo o tratamento, seja lá qual for ele. O médico é ele que está lá conversando e atendendo aquela cliente, etc. Então, e ele tem uma dificuldade imensa de contratar e trazer outras pessoas habilidosas para trabalhar com ele, outros dentistas, outros médicos, outros advogados, outros coaches e assim por diante. Por quê? Porque se ele ensinar tudo o que ele sabe, o medo dele é que as pessoas vão ser seus concorrentes no futuro. Logo, essas pessoas vão deixá-lo e vão ser seus concorrentes. Por quê? Porque a tendência é ele chamar novos autônomos, e o autônomo gosta de ser independente. E o independente vai querer ter essa independência, essa mentalidade deles. Então ele quer fazer tudo sozinho. E aqui, normalmente ele vive entre a cruz e a espada. Como ele é o responsável por gerar a renda dele, o que é que acontece? Se ele não estiver trabalhando, não chega a renda. Se o coach não estiver atendendo, o cliente não paga. Se não tiver o cliente se não pagar, não tem resultado. Então, por exemplo, para um dentista, um coach, um médico, um advogado e um profissional liberal, um autônomo, em qualquer área que você pense aí, qual que é o medo dele? Ele tira férias? Não tira. Porque as férias dele, além de ter o custo das férias, né, no sentido assim, o que eu vou pagar, eu fui para uma praia, o custo do hotel, da passagem, de todas essas coisas assim, além de ter o custo da praia, tem o custo da oportunidade, daquela 1 semana, 2 semanas que eu deixei de trabalhar, que a renda não vai entrar. Olha o desespero desse cara. Ele tira pouquíssimas férias, ele tem, né, como o dinheiro depende exclusivamente dele, esse cara não tem direito de ficar doente. Esse cara não tem direito, pelo menos na percepção dele, na mentalidade do autônomo, ele não tem direito de ficar doente, ele não tem direito de tirar férias, ele não tem direito, ele tem que trabalhar, porque é isso que gera resultado. Isso, conheço diversas pessoas que sofrem síndrome de burnout, né? Quando a estafa chega no momento e, né, o corpo literalmente para o sujeito, né? As pessoas se estafam, se estressam, estão cansadas e tal.
por conta disso. Se eu gero, para eu gerar dinheiro eu preciso trabalhar. Para curtir o dinheiro eu tenho que parar de trabalhar, então eu não posso curtir. Então as pessoas entram numa síndrome difícil aqui. Mas esse é um modelo de trabalho também. Outro modelo de trabalho é do dono de negócio. E o dono de negócio tem uma característica importante. O dono de negócio não é o dono daquela lojinha de roupa, de pequenos, micro e pequenos negócios, eu vou explicar daqui a pouco. O dono aqui é o cara que ele construiu um sistema que funciona para ele independente dele estar lá dentro trabalhando ou não. Ele construiu um sistema, um negócio, que o negócio funciona para ele independente dele estar lá. Sabe os donos de grandes franquias? Que o cara construiu uma franquia e o franqueado está lá operando, ele não precisa ir lá na franquia, né? O negócio está operando e gerando os resultados, ele recebe os royalties daquilo que está acontecendo lá, né? Então o dono de negócio é o cara que de alguma forma construiu um sistema, contrata pessoas. Normalmente o dono de negócio é quem contrata essas pessoas para gerarem a renda dele. E olha que interessante, neste lado aqui, eu estava falando do autônomo e do empregado, a renda deles está diretamente atrelada ao tempo deles. Uma das grandes diferenças que existem aqui é que o dono de negócio, ele consegue escalar o negócio dele, ao passo que quem está aqui, seja o empregado, seja o autônomo, dificilmente consegue gerar escala no resultado dele. O que é essa questão de escalar? É conseguir aumentar o resultado dele dentro do mesmo tempo de trabalho. Por exemplo, o empregado, né, para ele conseguir gerar mais renda para ele, ele vai precisar ou fazer alguma hora extra ou arrumar um outro emprego, né, para um segundo emprego para continuar gerando, para aumentar a renda dele. E isso tem um limite. Se ele tem um emprego de manhã, até acho que legalmente, eu não sou expert em questão de legislação trabalhista, mas eu acho que tem um máximo que a pessoa pode trabalhar por dia, que ele pode ser contratado, né, de horas por dia, por semana, por mês, alguma coisa assim, eu acredito nisso. Mas independente dessa questão de legislação, independente dessa questão legal, se essa pessoa aqui tem um trabalho de 8 horas, né? E ela conseguir mais um bico para fazer a noite por mais meio período, mais 4 horas, 12 horas de trabalho, fora o sono, essas coisas tal que ele precisa, comer, dormir, essas coisas tal, dificilmente ele vai conseguir mais que isso. Ele não consegue trabalhar 30 horas por dia, porque não tem 30 horas no dia dele, tem um dia de 24 horas. O mesmo acontece com o autônomo. O autônomo, por mais que ele queira lotar a agenda dele, no máximo, do limite do que ele conseguiria, né? Ele tem um tempo, o dia dele tem 24 horas, ele não consegue escalar mais do que isso. Vou exemplificar aqui, vou arredondar, né? Imagina um atendimento de coaching, né? E um atendimento de coaching normalmente vai de 1 hora e 15 aproximadamente e tal. E aí depois disso é bom você ter um tempinho para você fazer o relatório, escrever as informações, o aprendizado sobre o cliente anterior, para você saber o que você vai trabalhar depois com ele, dar uma lida sobre o histórico do cliente seguinte e tal, para você estar preparado para estar ajudando ele bem, né? Então tem todo um planejamento das ações que você vai fazer com cada cliente, né? O que foi trabalhado no último encontro, o que vai ser trabalhado no próximo, é bom você estar preparado. Então eu particularmente gosto de agendar os meus atendimentos de coaching de 2 em 2 horas. Agora imagina o seguinte, como autônomo, que eu consiga atender clientes de 2 em 2 horas, vou pegar das 7 da manhã até as 11 horas da noite. Vou parar só às 11 horas da noite, direto. Sem tempo para parar para almoçar, para jantar, para nada disso. Vou pegar diretão. Acordei de manhã, 7 horas eu atendo o primeiro cliente, vou até às 11 da noite. Então eu pegaria das 7 às 9, das 9 às 11, das 11 às 13,
né? Das 13 às 15, das 15 às 17, 17 às 19, 19 às 21, 21 às 23. 8 atendimentos por dia. Vezes 5 dias da semana, só para a gente arredondar a conta, 5 vezes 8, 40. 40 atendimentos que eu conseguiria fazer na minha semana, no máximo. Essas pessoas eu vou atender de novo semanalmente por um período aí de 2 meses e meio, 3 meses aproximadamente, né? Vou arredondar 3 meses só para ficar fácil nossas contas aqui. Então significa que a cada 3 meses eu consigo atender no máximo 40 clientes. E daqui 3 meses, no máximo mais 40 clientes. Né? Então a cada 3 meses, 40 clientes. Durante um ano, né, que tem 4 trimestres, eu consigo atender no máximo, no limite do limite do limite, 160 clientes. Certo? Esse é o limite do limite do limite que eu dou conta de atender no ano. Eu não consigo escalar mais do que isso. Se eu fizer uma palestra hoje, fiz uma baita de uma palestra, as pessoas ficaram encantadas com o meu trabalho, um auditório lotado, mais de 1000 pessoas lá dentro, 200 pessoas delas vieram falar comigo, cara, quero começar um trabalho de coaching com você agora, puta, eu adorei o que você falou, você vai mudar minha vida, quero iniciar agora. Eu falo, cara, eu consigo atender 40 só daqui 3 meses, outros 40. Depois faz uma fila aqui, ó. Faz uma fila aqui. Os primeiros 40 eu começo a atender agora. E os outros só daqui 3 meses. Aí é os 80. Quem tiver do 81 para lá, só daqui 6 meses. Do 120 para lá, só daqui 9 meses. Né? E o do 161 para lá, só daqui 1 ano eu vou conseguir atender. Olha que doido. Esse aqui é o problema da escala. O dono não tem isso. O dono pode contratar 100 pessoas para trabalhar 8 horas por dia por ele, né? O dono de um sistema que o cara tenha 100 coaches trabalhando por ele nesse período que eu falei, por exemplo, o dono de um negócio, ele tem o resultado, né? Se eu falei 8 atendimentos por dia, se ele tem 100 coaches, ele conseguiria fazer 800 atendimentos em um dia. 800 atendimentos. Né? Então, assim, essa questão de escala o dono de negócio consegue fazer e essa galera aqui não consegue. Isso é uma diferença, né, dentro dessas regras. Só que para fazer isso exige, claro, investimento, capital, tem um monte de coisas e habilidades diferentes de liderança, de relacionamento, né, que a pessoa precisa desenvolver para estar nesse quadrante aqui. E o investidor é o cara que ele coloca o dinheiro para trabalhar para ele. Ele, de alguma forma, ele está investindo, né, em sistemas como esse, né, que funcionam. Então o cara é a pessoa que investe naquilo ali, investe numa bolsa de valores, por exemplo, e o dinheiro, né, vai sendo colocado lá e o rendimento de juros, dividendos, etc., vai remunerando ele. É daqui que ele gera a renda dele. Uma coisa que é importante ser dita. Cada um desses eu falei que é um jogo diferente com bola. Mas isso não significa que você não pode atuar em mais de um desses quadrantes ou buscar a mudança de quadrantes. Né? O que é importante você observar? Primeira dessas coisas, quando você olha para o seu futuro e para aquilo que você quer, para a sua vida, para daqui 5, 10, 15 anos tal, qual desses sistemas é aquele que tem a probabilidade de te levar lá de uma forma mais tranquila? Né? Qual deles você pode estar te ajudando a chegar lá de uma forma mais rápida, mais tranquila, te dando mais daquilo que você quer para o seu futuro? Isso é uma coisa para avaliar. Outra coisa, em qual deles eu tenho realmente habilidade para estar lidando com eles? Cara, habilidade extrema de vôlei e nenhuma para basquete vai exigir muito treinamento aqui. Não significa que eu não posso estar aqui, mas vai exigir muito treinamento. E dá para atuar em todos eles? Dá. Por exemplo, vou pegar uma profissão médico, né? Um médico pode se tornar um empregado. Como? Ser contratado de um hospital, passar num concurso e trabalhar para uma prefeitura, né, como funcionário daquela instituição, atendendo em hospitais, postos de saúde, etc. Ele pode estar atuando como empregado. Mas ele também pode, por exemplo, estar atuando como empregado meio período, né, e outro meio período ele pode ter a clínica dele, em que ele atende como autônomo. Né?
Então, ao mesmo tempo, ele pode estar atuando em dois quadrantes. E com o rendimento dele, ele pode estar pegando uma parte para estar sobrevivendo ali, para estar vivendo o dia a dia dele, e uma outra parte ele está investindo, sei lá, investindo em imóveis, investindo em outros negócios, investindo na bolsa de valores e fazendo investimentos financeiros em outras áreas. Ele pode estar investindo. Então, ó, ao mesmo tempo ele começa a gerar renda em 3 quadrantes diferentes. Meio período como empregado e assim por diante. Ele pode montar um hospital, uma clínica tal, e contratar pessoas que funcionem para ele, né, que trabalhem por ele também, né? Então essa clínica aqui, dentro da clínica, ele pode ter dentro dessa clínica pessoas trabalhando para ele, e se ele tiver ou não tiver ali atendendo as pessoas, os clientes vão estar sendo atendidos, o sistema está funcionando, mas ele também pode ser um dos atendentes lá dentro da clínica dele. Então, ao mesmo tempo, o médico pode estar atuando em todos os 4 quadrantes. Faz sentido isso? Então não tem uma coisa que é melhor ou pior, essas coisas. Depende de quais são seus objetivos, depende das suas habilidades de jogar e do quanto você está disposto a aprender as regras do outro quadrante para fazer uma mudança. Por que eu trouxe tudo isso? Porque esse quadrante foi uma das coisas que mais me fez pensar, refletir, e inclusive, dentro do meu pensamento, eu comecei a entender que eu preciso fazer algumas mudanças de quadrante. O que eu entendia? Né, que a pessoa simplesmente por abrir um CNPJ, abrir uma empresa e contratar 2, 3 funcionários, ele era um dono de negócio, e não necessariamente é isso. Por exemplo, essa mudança aqui, ó, é importante você estar pensando a respeito disso. O dono de negócio não necessariamente precisa estar no negócio para as coisas acontecerem por lá. O autônomo, sim. Sabe aquele cara, por exemplo, vou linkar dois tipos de negócio, um mesmo tipo de negócio nesses 2 quadrantes. Uma lanchonete. Uma lanchonete, por exemplo, né, uma hamburgueria, né, em que o dono do negócio é o cara que ele tá lá na chapa, ele que tem um segredinho do tempero, ele sabe fazer o melhor hambúrguer, ele que faz aquele que os clientes gostam, ele sabe a preferência de cada cliente. Esse cara, se ele não tiver lá, o hambúrguer não sai do jeito certo, ele tem que abrir e fechar todos os dias, tal. Esse cara não é dono de negócio, ele é autônomo. Se ele não tiver lá, o negócio não funciona, ele é autônomo. Ele não pode tirar férias do mesmo jeito, todas aquelas caras. Ele é autônomo. Ele tem um CNPJ, tudo, mas ele é autônomo, tem todas as características do autônomo. Tá trabalhando com a competência dele, mas não contrata ninguém para os caras não roubarem a ideia dele, serem os concorrentes dele. É todas as características do autônomo. E tem muito empresário, principalmente na micro e pequena empresa, que atua aqui, ó, e não se dá conta. Ao passo que para ser dono de negócio, as habilidades são outras coisas que você precisa entender e desenvolver aqui. Inclusive, segundo o Robert Kiyosaki, nesse livro dele aqui, no Independência Financeira, que é onde ele apresenta esse fluxo de caixa de forma muito mais aprofundada, e eu acho que vale a pena, eu indico a leitura desse livro aqui, né? Ele faz a seguinte pergunta. Você quer saber se você é o dono de negócio de verdade? A pergunta é a seguinte: você consegue sair desse seu negócio por 1 ano, você não aparece lá por 1 ano, e quando você retornar ele tá melhor do que, tão bom ou melhor do que quando você o deixou? Ele continua funcionando bem, as engrenagens rodando, mesmo sem a sua presença, por 1 ano, por exemplo? Cara, tenho certeza que 90% das pessoas que estão me assistindo e que têm seus próprios negócios, dono de loja, dono de hamburgueria, dono disso, daquilo, sabe que não. Por quê? Porque não construiu o sistema. Se preocupou em, sim, fazer o melhor produto para atender seu cliente, mas não tem um sistema que funciona para ele. E tudo bem, é uma forma de jogar o jogo, o seu jogo. Só que se você quiser passar para cá, as regras são outras, as habilidades são outras e as competências são outras, né? Eu estava falando que eu ia comparar. Agora pega, por exemplo, uma franquia como um McDonald's, como um Burger King, Bob's, né? Franquias de lanchonetes. Esses caras não necessariamente entregam o melhor hambúrguer que você já comeu, né? Conheço diversos lanchonetezinhas, trailers, essas coisas, que fazem um hambúrguer, uma hamburgueria, que faz um produto muito melhor do que essas
do que essas franquias. Só que esses caras não estão preocupados com o melhor produto, entregar o melhor produto. O que eles construíram é um sistema de negócio em volta que funciona para entregar aquele modelo de produto que eles se propuseram no mesmo padrão em qualquer lugar que ele tiver no mundo e com as pessoas operando o sistema independente do dono. É isso. Se você assistiu, por exemplo, aquele filme Fome de Poder, e tem diversas características positivas e negativas naquele filme, não vou entrar no mérito do assunto, mas que conta a história do McDonald's, uma das cenas que eu mais curti é a hora que mostra logo no início ali do filme, os irmãos McDonald numa quadra, se não me engano, uma quadra de tênis, desenhando no chão como seria a cozinha do McDonald's e eles entendendo como que funcionaria o sistema de negócio deles. Né, para as pessoas conseguirem operar, né, adequadamente. Então, se tem um sistema funcionando e você treina as pessoas para funcionar naquele sistema, o negócio funciona independente de você. Esse é o quadrante D. Então, eu quero sair daqui e mudar para cá. O que eu preciso? Aprender as habilidades desse novo jogo. Ah, eu estou preocupado em entregar o melhor hambúrguer e eu tenho que fazer. Trabalha nesse quadrante aqui e tá tudo bem, dá para ganhar dinheiro e essas coisas. E quando sobrar, eu quero ter um pouco mais de liberdade. Trabalha aqui, investe como investidor, investe numa empresa, investe numa coisa aqui e tá tudo bem. Não faz diferença, mas você precisa observar em qual quadrante você está para você entender o jeitão que você funciona, para você conseguir organizar de uma forma que você encontre sim a felicidade de entregar aquele seu serviço, tal, gerar sua renda a partir disso e conseguir planejar adequadamente o que vai te levar de uma forma mais tranquila para o resultado que você quer para o seu futuro. Então, esse modelo do quadrante aqui é a primeira coisa. E o que isso tudo tem a ver com essa história de balde e encanamento? É que no livro, o próprio Kiyosaki conta uma história dos baldes e encanamentos. E a história é mais ou menos assim. Eu vou narrar, eu consegui um vídeo que mostra, que ilustra um pouco isso. Então eu vou colocar o vídeo aqui agora e vou narrar para você esse entendimento, né, da história dos baldes, dessa parábola dos baldes e dos encanamentos. Muito longe, numa pequena aldeia, perto de um belo vale, vivem dois amigos, Pablo e Bruno. Ambos são jovens e sonham com uma vida melhor para si. Eles costumavam discutir sobre como seus sonhos os iriam tornar os homens mais bem-sucedidos da aldeia. Eles não tinham medo de trabalhos difíceis. Então eles procuraram oportunidades de ajudar a concretizar seus objetivos e realizar os seus sonhos. E um dia, uma oportunidade apareceu. O prefeito da cidade decidiu contratar duas pessoas para levar a água da fonte que havia sobre uma montanha, do outro lado do vale, de volta até a aldeia. Eles seriam pagos com base na quantidade de água fornecida para a aldeia. Entregou um balde, recebeu dinheiro. Bruno e Pablo começaram a trabalhar com entusiasmo. Todos os dias, desde a manhã até a noite, eles carregaram baldes de ida e volta desde a fonte de água. Eles trabalhavam duro carregando água para a aldeia. À noite, eles voltavam para casa com o seu salário, o seu ganho diário. Bruno ficou satisfeito com seu trabalho e com o dinheiro que ele ganhava. Ele teria certeza de que com este trabalho ele poderia alcançar seus sonhos. Bruno pensou que para aumentar seu salário, ele poderia usar baldes maiores para trazer mais água em cada viagem. Ele acreditava que com uma renda maior, ele logo seria capaz de comprar uma vaca e a casa que ele tanto sonhava. Mas Pablo não estava tão satisfeito. No final do dia, ele tinha dores nas costas, nas mãos e estava exausto. Ele estava procurando uma maneira mais fácil de ganhar mais dinheiro. Um dia, Pablo teve uma ideia. Ele imaginou a construção de um encanamento para a entrega da água da nascente da montanha
até a vila. Com esse encanamento, ele poderia levar mais água sem carregar os baldes de ida e volta da fonte até a vila. Ele ficou muito animado com a sua ideia e começou a planejar. Pablo compartilhou sua ideia com seu amigo Bruno e pediu para Bruno se juntar a ele para trabalharem juntos e ajudar a construir aquele encanamento. Bruno só conseguia pensar no que o seu dinheiro poderia comprar hoje e como é que ele poderia obter esse dinheiro cada vez mais rápido. Ele sentiu que a construção daquele encanamento iria tirar ele daquele foco e que ele demoraria mais para atingir os seus objetivos. Comprou baldes maiores e foi com mais frequência buscar a água. Ele teria certeza de que com este método ele poderia ganhar mais e mais dinheiro. Pablo decidiu pelo seu modelo e ele decidiu começar a construção do encanamento sozinho. Ele entendeu que não seria fácil de construir e isso levaria tempo até ele concluir o encanamento. Talvez anos para terminar. Mas pôs em sua mente a sua meta. Todos os dias ele trabalhou levando água como antes, utilizando os baldes. Mas, nos fins de semana, durante seu tempo livre, ele se dedicou a trabalhar duro para escavar o solo rochoso e construir o seu encanamento. Bruno e os aldeões riam e provocavam Pablo. Eles o chamavam de o homem do encanamento. Durante esse período, o rendimento de Bruno duplicou. Ele estava trabalhando mais tempo e já havia conseguido comprar uma vaca e uma casa maior. Seu estilo de vida mudou. Mas o que Bruno não sabia era que o seu corpo estava começando a fraquejar por carregar baldes pesados todos os dias. Sua face parecia cada vez mais desgastada e o seu corpo cansado. Em pouco tempo, ele começou a carregar menos água, tudo isso devido a esse desgaste do seu corpo. Enquanto Pablo, mês após mês, trabalhava na construção do seu encanamento. E finalmente, Pablo terminou o seu encanamento. Agora ele usa o encanamento para entregar a água para a aldeia, ao invés de carregar os baldes. Já estava ganhando mais dinheiro do que nunca. A água continuava chegando na aldeia enquanto Pablo não estava trabalhando. Quando estava dormindo, comendo, a água fluía. Pablo estava feliz e orgulhoso dele próprio. Por sua persistência e trabalho duro, agora o seu rendimento fluía enquanto a água corresse pelo encanamento. A história de Bruno e Pablo é o reflexo da vida financeira e profissional de muitas pessoas. Seus trabalhos refletem o que a maioria das pessoas fazem para ter dinheiro. Bruno obtém seu dinheiro usando baldes. Ele vai e volta carregando seus baldes da nascente até a aldeia em troca do seu dinheiro. Para aumentar sua renda, ele teria que ir mais frequentemente buscar água ou usar baldes maiores, ou as duas coisas. É comum perceber o aumento da nossa renda através do trabalho duro. Por exemplo, trabalhando horas extras ou obtendo um segundo emprego. Isso seria uma forma de fazer mais viagens até a nascente. Nós também aumentamos o tamanho dos nossos baldes quando aceitamos trabalhos mais difíceis, desafios maiores, posições maiores, que gastam mais tempo e muito esforço. A maioria de nós troca o tempo por dinheiro, como o Bruno. Sabemos que cada pessoa tem apenas 24 horas por dia e não é possível usar todo o nosso tempo em trabalho. O momento mais difícil vem quando já não podemos trocar tempo por dinheiro, ou por causa da idade, saúde ou outros motivos. Então, a renda para. Agora, vamos rever o que Pablo fez. Pablo não trocou todo o seu tempo
por uma renda limitada. Ele usou algum do seu tempo para construir um encanamento. Ele sabia que o encanamento traria renda desde que a água fluísse lá da nascente até a aldeia. E uma renda que se multiplicaria em relação às vezes que ele trabalhou. Pablo sabia que algum dia, talvez por causa da idade, da saúde, ou mesmo por conta das merecidas férias, descanso e coisas do gênero, ele não seria mais capaz de trocar seu tempo disponível por dinheiro. Se ele fizesse a sua ideia do encanamento funcionar, Pablo seria capaz de monitorar e manter o fluxo de água contínuo para garantir que a sua renda também continuaria chegando de uma forma contínua. Pablo mostrou que para ganhar uma renda, nem sempre temos que trocar diretamente o tempo por dinheiro. Você viu a diferença entre os dois? Qual a diferença de eu estar carregando balde e a diferença de eu construir um encanamento? E se você parar para observar, quem está normalmente no lado de cá do quadrante tende a estar trabalhando mais no modelo de carregador de balde. É um jeito de gerar resultado? É um jeito de gerar resultado. Mas existem outros que estão do lado de cá, normalmente estão construindo encanamentos. Quando eu vi esse material, que eu comecei a ver que eu tenho todas as características do autônomo, o que é que eu fiz? Eu comecei a pensar, né, como é que eu poderia ter um pedacinho de encanamento. E aí se você parar, mas como que você é um carregador de balde? É simples. Se eu carrego um balde de atendimentos de coach, eu recebo. Se eu não carrego o balde de atendimentos de coach, eu não recebo. Se eu carrego o balde de palestra, eu recebo. Se não tem balde de palestra, eu não recebo. Se eu carrego o balde de treinamentos, eu recebo. Se eu não carrego balde de treinamento, eu não recebo. Simples assim. O sistema sempre depende de mim. Eu tenho que estar lá fazendo aquela palestra, eu tenho que estar lá presente fazendo aquele treinamento, eu tenho que estar lá presente fazendo aquele atendimento de coaching, né? Então isso aqui é o meu modelo de negócio. E eu amo fazer isso, eu amo estar lá com a galera fazendo as palestras, eu amo estar fazendo atendimento de coaching, eu amo fazer esse negócio e me faz muito bem. Só que uma das coisas que eu percebi é que isso não escala. Tem aquele lado negativo de que a minha renda só vem a partir do balde. E se eu conseguisse continuar carregando um pouco dos meus baldes, continuar fazendo o meu atendimento de coaching, continuar fazendo as minhas palestras, que eu amo fazer essas coisas, né? Mas também ter um encanamento, que eu possa também estar fazendo minhas viagens, fazendo algumas coisas e tal, e ainda assim o meu fluxo de caixa não se interromper, né? Eu ter outras fontes que começam a gerar isso. Será que eu conseguiria ter um pezinho aqui, mas também fazer outras coisas aqui? E aí, por exemplo, eu comecei a avaliar o meu modelo de trabalho através do digital. O que acontece? Esse vídeo, por exemplo, que eu estou gravando aqui, eu gravei uma vez, certo? E ele vai ficar disponível. Tem pessoas aqui que não estão assistindo no dia que eu lancei esse vídeo, não estão assistindo no momento que eu gravei, mas esse vídeo vai ficar disponível e as pessoas vão continuar me vendo, né? Vários outros momentos sem a necessidade de eu estar ali. Então eu consegui me duplicar. Eu posso agora estar transmitindo essa mesma palestra para o Brasil ou para outros países do mundo inteiro e as pessoas vão poder assistir gravado. Hoje, né, eu estou gravando esse material, eu estou em fevereiro de 2020. Pode ser que você esteja assistindo dias, meses, anos no futuro. E eu estou fazendo outras coisas. Pode ser que hoje, quando você está assistindo, eu esteja de férias em algum lugar, mas ainda assim estou transmitindo meu conhecimento. E da mesma forma que eu posso fazer isso gratuitamente, eu posso fazer através de treinamentos online. Então eu crio, gravo tudo isso, coloco numa plataforma e a pessoa pode comprar o meu treinamento e receber todo esse conteúdo desse formato que eu estou construindo aqui, mesmo eu estando viajando em qualquer lugar. Opa! Isso aqui começa a ter uma cara de encanamento. Então, se isso começa a ter uma cara de encanamento, pode ser que as coisas comecem a se estruturar melhor. Então, eu tenho sim um pezinho aqui, mas eu começo a construir o meu encanamento também. E aí eu posso viver
com aquelas coisas, as características que eu amo, mas com um pedaço aqui também funcionando para mim, né? De forma que aquela minha mensagem, que o meu fluxo de caixa seja constante, como o encanamento pode gerar. E aí eu começo a pensar o seguinte, só que para fazer isso aqui, eu estou de um ano para cá começando a estruturar isso. Trabalhar aqui, eu tenho uma expertise, né, nesse quadrante aqui, de minha formação em coaching, eu fiz em 2008, eu estou em 2020, são 12 anos já que eu estou atuando como coach. A minha experiência como facilitador do programa Empretec da ONU se iniciou em 2003, né? Então já são 17 anos esse ano, né, que eu tô atuando na área como facilitador do programa Empretec da ONU. A minha formação, né, os trabalhos que eu desenvolvo em parceria com o Sebrae, palestras, treinamentos, etc., com outras instituições e tal, eu iniciei no ano 2001, se eu não me engano. Entre 2000 e 2001 ali eu comecei. Cara, já vão para quase 20 anos de atuação. Nesse quadrante aqui, eu sou expert, tenho anos e anos e anos de treinamento. E nesse quadrante eu sou, como diz meus filhos, jogador de videogame, eu sou noob, né? Eu sou uma pessoa que está começando agora. Eu não tenho expertise nenhuma. O que eu estou precisando fazer? Construir essa nova expertise, construir novas competências, construir novos talentos, entender mais da tecnologia, entender sobre edição de vídeo, trazer pessoas para me ajudar nesse sentido, né, que façam com que eu ganhe escala nesse material, entender mais sobre a questão de tráfego na internet, como é que eu distribuo esse conteúdo para mais pessoas. Então tem um monte de novas habilidades que passam a fazer sentido aqui e que antes não eram necessárias. Entende? Então, quando eu tenho essa característica, fica mais fácil de eu entender como é que eu vou empreender a minha vida, como é que eu vou fazer para remunerar as minhas paixões, de forma que eu consiga realmente realizar meus sonhos. É isso. Empreender a própria vida é isso, né? Remunerar a sua paixão de forma que você possa realizar os seus sonhos, suas metas. E aqui eu consigo entender melhor o formato, planejar melhor o formato que isso faz sentido. Tá fazendo sentido para você? Eu espero que sim. De verdade, eu espero que esse conteúdo todo tenha ajudado você, né? Para você que está assistindo, né, gravado, etc., e quer fazer contato comigo, entra no meu site marcobosa.com.br e você vai ter todos os meus contatos ali, minhas redes sociais, etc., E mais importante, eu estou colocando no meu canal do Telegram um resumo em PDF que fala um pouco de tudo isso aqui. Quer entender mais, quer aprofundar, quer ler? Eu estou fazendo um PDF que vai ter um resumo disso aqui e vai estar disponível para a galera que está no meu canal do Telegram. Só que agora a questão é a seguinte, como é que funciona todo esse processo aqui? Essas coisas, esse conteúdo gratuito que eu estou dando e vou continuar fazendo continuamente, né, ele vai ficar disponível tanto no Facebook quanto no YouTube por uma semana, né? Então daqui 7 dias, esse conteúdo sai do ar e eu vou estar colocando um novo conteúdo. No meu Telegram a mesma coisa, o PDF vai estar disponível por uma semana, depois eu tiro de lá. E aí, todo esse conteúdo, ele vai ser colocado dentro da plataforma dos meus treinamentos. Então, os meus alunos dos meus treinamentos vão ter esse acesso contínuo a esse conteúdo para assistir e reassistir quantas vezes quiserem. Beleza? Então, se você quer fazer parte disso, não quer perder, poxa, eu quero acessar o conteúdo gratuito e não quero perder nada por enquanto. Então, uma das formas entra lá, se inscreve lá no meu canal do Telegram para você fazer parte disso. Aqui embaixo na descrição do vídeo, ou se você está assistindo na página marcobosa.com.br/live, né? Aí embaixo tem um link direto para você fazer parte desse meu grupo Telegram. Tem vários outros links e inclusive, né, na página marcobosa.com.br/live tem um espaço ali que você pode mandar um e-mail para mim para tirar suas dúvidas. Ficou com dúvidas sobre essa
dessa aula, quer falar alguma coisa sobre isso aqui, manda um e-mail, tem lá, você vai colocar seu nome, seu e-mail, se você quiser seu número de celular e a sua dúvida, seu comentário, essas coisas, manda para mim que eu vou ler e vou responder. Se você mandar por e-mail, eu vou responder no seu e-mail. Se você mandar o seu número de WhatsApp, eu vou mandar por WhatsApp ou Telegram, né? Se você tiver o Telegram também, e a gente vai manter esse contato, beleza? Espero ter ajudado vocês. A gente se vê aqui no próximo conteúdo, na próxima semana. Um forte abraço para você, sucesso!